Olá, estamos começando mais um podcast com Rubens Santos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Que bom, Rubens. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho e eu quero saber tudo de você. Tá pronto? Estamos preparados. Preparado para contar tudo? Sim. Perfeito, então. Primeira coisa que eu quero saber, Rubens, é quem é Rubens? Bom, o Rubens tem uma trajetória diferente, né? Então, filho de pai assalariado, mãe do lar. Papai, ele era um cara que ele não faleceu, graças a Deus. Ele trabalhou muito tempo na empresa metalúrgica lá em 1970, 78, 80 e criou 2 filhos. Gabriela, que é minha irmã, Legal. e eu. Então, eu fui criado neste meio. Passado um período estudando, tive uma influência de um tio à época, que dizia que o interessante era trabalhar na parte de tecnologia, mas no sentido de manutenção de computadores e tal. Aquela época, lá em 1988, 89, não se tinha um boom eletrônico ainda. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nessa época, eu devia ter uns 9 anos. 8 para 9 anos. E esse tio já te encaminhava, assim? Ele já me dava uma direção, porque ele era uma pessoa que teve condições de estudar. Ele era presidente de uma multinacional aqui no Brasil. Então, a visão de mundo dele era diferente, por exemplo, da do meu pai ou das pessoas que tinham convívio conosco. Só que, à época, ele pensava dessa forma, né? E eu sempre tive muita vontade de entender a tecnologia por um todo. Mas eu fui no caminho que ele me indicou. Então, passado um período, eu entrei na época do colégio, eu fui fazer colégio técnico. Eu fiz eletrônica justamente por aquela planta sementinha que ele tinha colocado para que eu pudesse efetivamente trabalhar na área. Essa escola me deu a condição de entrar numa empresa, que posso falar o nome dela aqui, que foi uma empresa que me deu muitos caminhos, Elevadores Otis. Legal. Onde eu trabalhei durante muito tempo e é onde eu consegui entender o que de fato eu gostaria de fazer. Passado esse período dentro dessa empresa, que foram mais de 15 anos, eu cheguei num estágio dentro da empresa que eu não conseguia mais crescer. E sempre tive dentro de mim que eu precisaria trabalhar para mim, por conta, independente das dificuldades que teríamos, enfim. Essa veia empreendedora foi alguém da sua família que te inspirou? Da onde veio isso? Essa veia empreendedora, ela sempre veio no sentido de eu gostaria de trabalhar para mim e não viver trabalhando para os outros. Independente das dificuldades, a gente sabe como é que é difícil ser dono do seu negócio, então se criou-se dessa vontade. Passado esse período, o que acontece? Eu tive que tomar um caminho. Ou eu faria faculdade de humanas ou de exatas, né? Como eu não gostava de cálculo, não era uma área que me agraciava, eu tive um primo meu, e aí sim começa a acontecer o direito. Legal. Eu vi que engenharia para mim não era uma coisa que funcionava, não era uma coisa que eu gostava, e aí eu peguei e liguei para esse meu primo e falei, me responda, no direito, eu preciso calcular algo ou preciso ler? Qual que é a dinâmica disso? Ele falou, cara, aqui é só ler. Leia muito e o cálculo é muito simples. Quando você for falar de dinheiro, de honorários, dê um número exato, você não vai errar. Falei, pronto. Que legal. Foi Nossa, aí que demais. Eu entrei na parte da advocacia. Aí prestei vestibular, passei, e aí, no primeiro semestre, e aí foi uma coisa muito interessante, porque eu já tinha feito tecnologia, já tinha feito engenharia em alguns períodos, e não me adaptei. Eu me recordo quando eu fiz engenharia, tinha uma matéria que chamava cálculo. Aquela matéria, para mim, era assim, um absurdo. Eu não tinha condição de entender aquilo, era demais para mim. E eu via amigos que discorriam a matéria com uma tranquilidade muito grande. E eu não fui agraciado também com um professor bacana. Ele tinha uma dificuldade muito grande em passar aquela matéria, que para mim era muito difícil. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, no primeiro semestre eu me apaixonei e eu falei, aqui é onde eu me encontrei. Olha só, que legal. E você fez a faculdade, quanto tempo dura a faculdade de Direito? 5 anos. Foram 5 anos de estudo. E aí você, depois dos 5 anos, já começa a fazer Você se forma na OAB? Se deu mais ou menos Como funciona? Eu
estava trabalhando na Elevadores Otis. Uhum. E eu vou contar uma coisa aqui interessante, prestem atenção. Eu tive 2 períodos nessa Elevadores Otis. O primeiro período foi um período péssimo, onde eu era um péssimo funcionário. Deixa eu fazer uma pergunta. Durante a faculdade você trabalhou na... Exatamente. Ah, tá. Eu fiz um estágio diferenciado. Eu não consegui estagiar no direito na época que estava trabalhando, porque o meu trabalho me consumia muito tempo. Então, ou seja, eu entrava às 7h30 da manhã, largava às 5h30, sábado e domingo era hora extra, e a gente precisava para fazer a complementação do salário. Só que eu entrava às 7h, saía às 10h. Então não tinha condição de estagiar. E aí, nesse período, primeiro período que eu trabalhei na Elevadores Otis, como eu disse, eu fui um péssimo funcionário. Passado isso, eu fui demitido e depois fui recontratado. Então, quando eu fui recontratado, foi um outro momento, uma outra situação da minha vida, que logo mais eu venho contar para vocês. E aí eu fui um bom funcionário. E quando eu estava cursando a faculdade de Direito, faltando praticamente um ano, eu me acidentei. Nossa. Eu machuquei a perna e rompi os ligamentos cruzados do joelho. Teve que fazer cirurgia. E naquela época, há muito tempo atrás, era uma cirurgia um pouco ainda mais delicada, se demorava mais para que você pudesse voltar a andar, né? E tal, e eu fiquei um ano afastado. Só que eu me recuperei muito rápido. E aí eu já comecei a atuar no direito, estando afastado. Olha que legal. Comecei a correr, comecei a apresentar aos meus amigos que eu já estava fazendo a faculdade, estava prestes para terminar e seria consultor jurídico, porque você não tendo a ordem, né, a carteira da ordem, você não está habilitado a trabalhar. Né? Mas ser um consultor jurídico não teria nenhum impedimento. E aí eu já comecei a captar clientes, conversar, e a minha carreira começou a se iniciar ali. Isso foi neste ano ao qual eu estava afastado. Quando eu retornei do meu afastamento, eu disse ao meu supervisor direto, que era o meu chefe, Gilvan, você me vê aqui, cara, você é sensacional, você fez parte da minha vida. Ah, que legal. Um cara muito bacana. Ele, se eu não me engano, ele ainda é diretor ou gerente da Elevadores Otis, um cara sensacional. E aí eu expliquei para ele a situação, falei, olha, eu não tenho mais intenção de voltar a trabalhar. Porque o período que eu estou fora, eu comecei a trabalhar na minha área de coração. E eu já tive um resultado financeiro muito acima do esperado, então eu não vou retornar. E aí ele, olha, você tem uma carência, ou seja, você tem um período de estabilidade, após esse período vencer, eu desligo você. E assim ele o fez. Então, quando se deu um ano, ele me convida para a sala dele para tomar um café, eu não esqueço, ele estava com a documentação, ele falou, ó, agora você vai conseguir voar. Olha só, isso foi um apoio. Foi totalmente um apoio. Totalmente um apoio, porque não foi uma forma ruim de sair da empresa, aquela coisa difícil, não. Foi uma situação muito, muito maravilhosa. E dali então eu despontei e comecei a trabalhar. E estamos aqui já faz aí mais de 15 anos, trabalhando até hoje. Legal. Agora eu quero saber do seu nicho. Qual a sua especialização? A minha especialização ela se deu num primeiro momento pela área criminal. Né? Então a gente vem de um local perigoso. Então eu morava num bairro perigoso, onde pessoas maravilhosas moram lá, eu amo aquele lugar de paixão, mas ao entorno tinham muitas coisas que não eram agradáveis. E muitos amigos que tive se perderam por conta da criminalidade. Então eu sempre tive um contato muito grande nessa situação. Então não seria difícil de eu fazer a parte criminal muito bem, por entender os dois lados. Né? Então a minha área específica naquele primeiro momento foi a área criminal, e o meu nicho maior até hoje é a área criminal, em que pese hoje no escritório nós temos outros produtos, né? Outras linhas de defesa. Então nós prestamos assessorias para pequenas, médias e grandes empresas, a assessoria civil, tributária, trabalhista. Temos grandes parceiros que compõem essa nossa banca de advogados para que a gente possa ter condição de tratá-los de uma forma bem adequada. E por você estar na sua adolescência ali, na sua vida, inserido nesse meio e ter amigos que passaram por dificuldades, isso te deu um impulso para que você seguisse essa área criminal? Com certeza, com certeza. E você tem alguma história para contar de algum amigo que já te pediu ajuda, que você poderia contar? Olha, eu contar? tenho histórias para contar até da minha vida pessoal, porque quando você entra na fase da adolescência, se você tem um gênio um pouco difícil, se você acha que você pode tudo, você geralmente quer alcançar situações de uma forma mais rápida. E aí eu fiquei dividido entre família e o crime. Essa é a verdade. Então a mamãe, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa e ela sempre me tratou super bem.
Então, quando eu fiquei no caminho, no viés de, olha, eu vou ser o que não devo ou vou ser o que devo? A família me trouxe para o lado, não, você vai ser o que você deve. Incrível. Então, tudo aquilo que foi plantado lá atrás, de família, coração, amor, ternura, tudo isso que uma família de bem tem, isso me colocou de uma forma que eu falei, não, eu vou dar muito desgosto se eu for por esse caminho. E outras peças também comporam essa sinfonia. Eu tive um amigo, e eu posso citá-lo aqui, Alexandre Lino. Esse cara foi sensacional na minha vida, sensacional, porque na hora que eu estava ali, ele falou, não, você não. Eu tenho tudo para te dar, mas isso eu não vou deixar você fazer. Então, Lino, grato por você. E outras tantas que talvez eu não lembre o nome, que eu sou grato, muitas pessoas me ajudaram. Então, seria muito difícil eu não falar de todos. Então, acho que cada episódio eu vou trazer algum aqui que me fez algo ser favorável à minha vida e aonde eu estou até hoje. Que história incrível. Que incrível saber disso. Foi bem legal, assim, uma fase muito interessante e intensa, né? Que a gente passa. E eu entendo agora o porquê que você atende os telefonemas com tanto amor. Sim. Quando te ligam, você dá toda a atenção, toda a assistência. E eu percebi isso aqui só de ver. Uma dos nossos diferenciais, e eu sempre disse, à época, quando eu estava estudando e a gente procurava advogados para poder conversar, enfim, ou até às vezes tentar contratar, por eu ser assistência, naquela época, prestar uma assessoria jurídica, eu precisava de advogados que efetivamente assinassem ou fizessem o trabalho junto comigo para que eu pudesse dar o suporte ao meu cliente. Então a gente tinha uma certa dificuldade do advogado ainda ser aquele advogado estrela. Ele não atende ninguém. Ele atende o primeiro contato, ele fecha o contrato, recebe os honorários e ele esquece do mundo. Depois, você está me ligando, você está me perturbando, você está me incomodando. Mas espera aí. Aquela pessoa a qual você está dizendo que está te incomodando é a pessoa que precisa de um auxílio, às vezes não técnico, mas moral, psicólogo. É uma psicologia ali meio apurada, às vezes a pessoa te liga. Hoje mesmo, vindo para a gravação, às 7 horas da manhã, me liga um cliente antigo, a mulher dele desesperada, porque o departamento DEIC de inquéritos aqui de São Paulo estava na residência dele com um mandado judicial de busca e apreensão. E ela, doutor, faz tempo que nós nos falamos, mas o que eu faço? E eu falei, calma, peça para que o policial te dê o mandado, me encaminhe para mim ter noção do que está acontecendo. Então, e estava até agora vindo ao caminho para cá, conversando com ela. E ela, você vai precisar ir lá? Eu falei, calma, vamos conversar. Se você não der essas instruções, existe um certo perigo ali da pessoa, na ansiedade, fazer algo de errado, não existe? Existe, por quê? Porque quando a pessoa recebe um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão, ela fica acuada dentro da própria casa. E ela não tem o conhecimento notório jurídico para entender o que pode, o que deve e o que vai acontecer. Até por isso que tem que se ligar para um advogado imediatamente para saber dos seus direitos, para que não haja um abuso ali da polícia, em que pese, eu sou claro em falar, a polícia, na maioria das vezes, não são abusivas. Elas cumprem a ordem, tá? Então fica aqui a dica também. Liga para o seu advogado, converse com ele, mas nunca houve, pelo menos nos últimos anos, por parte da polícia, uma truculência muito grande. Não vai nem ligar para o seu advogado. Vamos para o DP ou vamos para a delegacia, lá você liga. Não, todas as vezes houve essa permissão. Então você tem que fazer o quê? Liga para o seu advogado e ele vai te instruir. Se ele for uma pessoa competente no que faz, ele vai te dar toda a direção. E lá no escritório a gente costuma fazer muito bem isso. Todo o meu time é treinado para isso. Nós trabalhamos lá com 8 advogados orgânicos no escritório e isso faz toda a diferença. Eu sempre digo a eles, cliente você trata com amor, carinho e respeito. Idem ele com você. Então, nós temos sistemas no escritório justamente para poder apurar essas métricas que nós estabelecemos no escritório. Muito bom isso. E uma equipe bem treinada é o ideal, porque você tem que manter a calma ali nessa situação, né? Às vezes você recebe uma ligação ali de alguém chorando. E como que é você conseguir treinar essa equipe, esse emocional, esse psicológico para lidar com essa situação? Eu sempre digo que para você contratar alguém, você tem que sentir o feeling que ele tem. Uma coisa é uma pessoa vir querer trabalhar com você porque ela precisa trabalhar. Outra coisa é ela ter paixão por aquilo que ela está querendo exercer. E a advocacia ela é muito complexa nesse sentido. Você vai ter inúmeros advogados, um vai falar para você o seguinte, olha, eu não gosto da advocacia criminal. Ela é muito pesada, bandido para mim tem que ser preso, bandido para mim tem que ser aquilo. Então não adianta eu contratar um advogado civilista que não tenha aptidão à área criminal, porque ele não vai dar o resultado que eu preciso. Da mesma forma,
em continuidade, eu não posso contratar um advogado civilista que vai fazer a parte tributária, porque talvez ele não tenha essa aptidão. Então, primeiro as peças têm que se encaixar. E eu sempre digo no escritório, você gosta do que você faz? Você está preparado a não ter hora de almoço, de janta, de aniversário da mulher, da esposa, do amigo, da amiga, do filho? E eu já tive situações, há um bom tempo atrás, onde estávamos no buffet, no aniversário da minha filha, a qual ela queria tanto, né? E, de repente, por volta de 9h30, me toca o telefone. E aí, qualquer outro advogado falaria, não vou nem atender. Eu atendi, expliquei a condição que eu se encontrava e que se teria a possibilidade dele aguardar eu, pelo menos, cortar o bolo e cantar o parabéns. Ele falou, consigo, mas eu preciso de você. E aí, você também tem que ter uma parceira muito boa. Jaque, minha esposa, né? Ela conhece muito bem isso. Então, eu disse a ela, olha, eu vou precisar sair. Ela falou, não tem problema. Por quê? Porque é o meu trabalho que faz com que tudo aquilo aconteça. Alguém tem que se sacrificar para aquilo que aconteça. E eu resolvi que eu, nessa fase, me sacrificaria. E assim eu faço. E que bom que você conseguiu encontrar alguém com a mesma base dos princípios da sua família que você acabou de me contar. A Jaque, se chama Jaqueline, ela é uma pessoa, assim, ímpar na minha vida. Eu sempre digo e sempre falo a ela que foi um divisor de águas quando eu a conheci. Porque a época era uma coisa tudo bagunçada, aquela coisa que você não acertou a pessoa, né? Então tive alguns relacionamentos que não foram bacanas, mas quando ela entrou na minha vida, tudo se abriu. Foi uma coisa muito fácil. É como se o Mar Morto estivesse se abrindo. E isso aconteceu comigo. Então ela tem total responsabilidade na onde eu me encontro hoje. Porque eu digo, às vezes, só o fato de você sair da sua casa de madrugada, seja de sexta-noite, sábado de madrugada, domingo, segunda, terça, às vezes viajar, ficar uma semana fora, 2 semanas fora, né? E essa pessoa simplesmente te ligar para falar, você tá bem? Não com desconfianças de um casal que seria normal. Você tá bem, tá tudo tranquilo. Por exemplo, muitas das vezes eu chego de madrugada em casa, ela não me liga para saber o que tá acontecendo. Por quê? Porque ela não quer me incomodar. Então isso é sensacional. Eu não tenho o que falar. Incrível, ela é sua base e ela ajuda seu trabalho. Muito. Porque ela faz com que você desenvolva e tenha uma tranquilidade de desenvolver todo esse trabalho. Assim como sua mãe te ensinou lá atrás. Exatamente, isso é muito bonito. Exatamente. Só parabéns, Jaque. Jaque, muito obrigado. Te amo. Que legal. Isso é interessante. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de saber um pouco sobre as suas empresas e a sua correlação de advogado e empresário. Porque ser advogado é exercer a função e ser empresário é uma outra função que você tem que exercer dentro das suas empresas. Como que é? Como você balanceia isso? Correto. Na realidade, eu sempre entendi todos esses nichos como uma empresa. O escritório de advocacia, ele é uma empresa. Ele não deixa de ser uma empresa, só que ele é uma empresa que vende um produto diferente. Correto? Mas dentro de um escritório, você tem funcionários, você tem gestão, você tem recursos para poder administrar. Então, você tem todo um sistema que acontece dentro de uma empresa normal, dentro do escritório. Então, você tem marketing, todo aquele nicho que se envolve ali e está nas entrelinhas de uma empresa, o escritório é a mesma coisa. Só que nós temos ali umas certas restrições em relação ao próprio código de ética da OAB, que ela não permite algumas coisas. Mas os grandes escritórios funcionam como empresa. E eu acredito que a partir do momento que você tem mais de um funcionário, você já é empresário. Porque você tem responsabilidades com esse funcionário. Esse funcionário tem responsabilidades com você. Você tem que pagar o salário do funcionário. Tudo aquilo que envolve a tratativa empresário e colaborador, o escritório também tem. Então, a minha parte de empreendedorismo, na parte de empresarial, se deu primeiramente no escritório. Porque eu sempre tratei o escritório como uma empresa, né? Então, lá no escritório, a gente tem a minha secretária, ela faz muito bem essa parte de administração para mim, né? Eu sou grato a ela também porque tudo funciona ali em cima dela. Eu simplesmente peço, e nem sempre você pede com carinho, você pede meio bruto porque as coisas são dinâmicas. Então você fala, faz aí, e depois, mas o que tá, se vira, vê o que tem que ser feito. E a administração, ela tem muito isso, porque se você perder a mão, acabou. Então,
Já tive outros nichos. Há um certo tempo atrás, eu montei junto com a Jaqueline, minha esposa, Ai, que legal. nós montamos uma loja. Só que eu digo que quando você não faz um estudo de campo, que você não tem essa estrutura, você está fadado a falir. E eu não fui diferente. Então eu abri uma loja que eu achava linda, uma loja de, sabe, com carinho, com um toque muito especial, com um requinte muito grande, com uma sensação de imponência, perfeito? Só que no local errado. Eu sempre entendi que aonde eu morava merecia coisas de alto padrão. Uhum. Só que eu não entendi que as pessoas de lá não tinham esse feeling do alto padrão. Né? Então eu montei uma loja magnífica, com produtos magníficos, uma loja bonita. A gente se preocupava com o cheiro da loja, que era um perfume especial. A gente se preocupava com a estética da loja, com os manequins da loja. Tudo que era de uma loja de um potencial muito grande, a gente tinha numa loja de bairro. Só que a gente entendeu depois de um certo período que as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, pessoas não entravam na loja porque achavam muito chique e se sentiam mal para consumir o produto. E era um produto de um valor acessível para aquele local. E aí a gente foi tendo uma queda da receita muito grande, e aí logo na sequência veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, nós fechamos as portas e aí não tivemos como ficar mais aberto. A pandemia foi complicado para todos os nichos, para todo mundo. E era uma loja que eu amava. Eu imagino, você fez com tanto carinho. E a minha esposa, eu também tenho que ter esse reconhecimento. Nós tínhamos um filho recém-nascido, que era o Rubens Gael, e ela ia todos os dias para a loja. Ela levava ele junto? Todo dia. A gente montou, nenhuma das araras nós tiramos e colocamos um bercinho e ele ficava lá. Ai, que graça. Então, assim, a gente deu sangue e ela deu muito mais porque eu trabalhava no escritório e ela trabalhava lá. Você nunca parou com a advocacia? Nunca, porque a advocacia é uma coisa que eu amo fazer. Eu acredito que a advocacia ela mantém o seu cérebro ativo. Porque quando você lida muito com a área criminal, entenda, a área criminal, a própria palavra se diz, você fez alguma coisa errada, é criminal. Então o advogado criminal ele tem a obrigação de ler o cenário quando ele chega e entender o que ele vai fazer para poder defender o seu cliente. A gente não está falando aqui de certo ou errado, a gente está falando aqui de técnica profissional. Então o advogado criminal ele é obrigado mas o cara fez uma coisa errada. Sim, ele fez uma coisa errada, a Constituição permite que você o defenda e ainda o absolva se você tiver competência para isso. E é isso que a gente faz com primazia lá na RSJ Advocacia. Legal. Já chegou algum caso para você em que você olhou e falou, não, esse eu não consigo, esse eu não vou aceitar, não vou fazer? Alguns. Você pode citar o que Posso citar todos, que eu não tenho problema com isso. E deixando claro a qualquer advogado que faça essa matéria, não é nada contra. É um princípio meu, perfeito? Então aqui não temos aqui jogos de você faz isso ou faz aquilo. Não é isso. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal, perfeito? Então, crimes que envolvem ato sexual, estupro, afins, eu não faço. E veja que tem princípios para se fazer isso. E tem algumas normas que eu mesmo criei. Perfeito? Meu Deus do céu, eu nem imagino como que é lidar, você ser um advogado, receber um crime desse e ter o estômago para solucionar um tipo de crime então, desse. Veja que eu vou contar assim, sem falar das pessoas, mas eu vou contar uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, bem no começo da minha carreira, e o princípio era o mesmo. Um cliente que era um cliente que eu já tinha atendido ele, me ligou num determinado dia X, à tarde, e falou, olha, meu sobrinho tá foragido porque possivelmente ele está sendo acusado de estupro. E esse cliente meu era um criminoso conceituado. E ele sabe o peso que tem isso. E eu disse a ele, olha, eu não faço isso. Cara. Ele falou, cara, não foi ele. Eu falei, você tem certeza que não foi ele? Ele falou, eu tenho certeza absoluta, porque se for ele, eu mesmo vou corrigi-lo. Nossa. Desse jeito. Então, para você entender o peso que é isso. Ele falou, eu preciso que você vá na delegacia. Eu falei, olha, eu vou, mas com uma condição. Se apurar que aconteceu isso, você vai ter que conversar com ele, porque eu não vou tocar o processo. Então, a parte do inquérito policial, que é uma primeira fase, eu vou fazer. Mas veja, eu vou descobrir se ele fez isso ou não.
porque todas as provas se comunicam e a gente tem condição de ter certeza se foi feito ou não. E você pode ter essa escolha de continuar com ele ou não? A hora que eu quiser. Da mesma forma Legal. que ele pode tentar me destituir do processo a hora que ele bem entender. Não é um contrato vitalício. Né? Isso aconteceu. Então eu fui até a delegacia. Na época eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então quando eu chego na delegacia, a delegada... ela estava abismada, porque ela já sabia do fato e eu não. Então, depois eu entendi a forma que ela me recebeu. Ela foi super mal educada, super ríspida. E ali, no primeiro momento, eu já tive um embate com ela. Eu falei, doutora, faça seu trabalho que eu vou fazer o meu. É só isso que você tem que fazer. Não, eu falei, não me interessa o que você pensa. Me interessa o que eu vou apurar. Então vamos fazer o local comigo. Então, quando a polícia, a autoridade competente, ou seja, o delegado, fala, vamos fazer o local comigo, é porque ela quer te mandar um recado. Ela quer te mostrar algo. O que seria vamos fazer o local é, por exemplo, o local de um crime. Então, imaginamos que aqui na sala tal houve um assassinato. Então, a delegada de polícia ou o delegado de polícia dessa área, ele vai ter que vir fazer o local. Então, ele vai entrar aqui, vai ver o corpo, vai ver tudo que está acontecendo. É como se fosse uma reconstituição do crime. Não. Nesse momento é para saber o que de fato aconteceu. Ela vai tomar, olha... tá certo, o corpo tá em qual posição, de que forma, colhem as provas. Isso tudo vai sendo perguntado pro criminoso. Nesse caso, o corpo? como o criminoso não estava, a delegada de polícia ela vai lá para olhar como é que tá, onde é que tá o corpo, o que aconteceu. E ela falou, ó, vamos até o hospital comigo. E a gente tava falando de uma criança de 2 aninhos. Não era uma criança adulta. E naquela época, o meu filho tinha 1 aninho e pouquinho. A minha filha, 1 aninho, 2 anos também, praticamente a mesma coisa. E eu entendi, vamos lá fazer então. Porque eu já tinha discutido com ela. E cheguei no local, a médica falou, ó, já tá na pedra. Então, vulgarmente, para quem não conhece, já tá na pedra, porque já faleceu, foi para o necrotério. Quando isso aconteceu, isso me deu um calor assim absurdo. Eu falei, nossa, ela faleceu. Ela falou, doutor, vamos lá. Porque ela queria me mandar uma mensagem. E olha que história louca. Então eu fui até o necrotério. Quando eu cheguei lá, eu via o corpo daquela criança, assim, totalmente numa situação horrível. Não vou nem citar a forma que eu vi, porque é muito trágico. E na hora que eu vi, era uma criança loira, clarinha, e minha filha é clarinha. Né? Então eu já vi a minha filha Você ali. se reconheceu na nessa hora. situação. Então aí naquele momento eu falei, mais uma vez, eu não estou errado da forma que eu penso. Eu não faço isso. Liguei para esse cara, ele falou, doutor, não foi ele. Eu falei, cara, mas assim, se não foi ele, quem foi? Porque o corpo, pelo que eu tô vendo, tá me dizendo outra coisa. E aí ele falou, não foi ele, doutor. Ele não fez isso. Maravilha. Eu falei, então vamos instaurar, foi-se instaurado um inquérito policial e eu vou encurtar. Fomos acompanhando esse inquérito policial. E aí falando com o pai desse rapaz, E você conseguiu conversar com esse rapaz para extrair dele? Em determinado momento, eu fui conversar com ele, e fui muito sangue frio com a minha vontade, por ter visto o que eu estava vendo, era uma coisa assim absurda. Ele falou, doutor, não fiz nada com essa menina. Eu falei, tudo bem, o corpo vai falar. Porque vai sair o resultado do necrotério, da autópsia, e ele vai me falar o que aconteceu. E aí eu via que a família era um pouco desestabilizada. Tanto o pai desse rapaz, quanto a mãe, era uma família que passava muita mão na cabeça do filho único. Que isso é um grande problema aqui no Brasil. Acho que em qualquer lugar do mundo, né? Então tudo o filho era bonzinho, ele podia matar alguém, não aconteceu, é que o cara manchou, sabe, aquelas desculpas que eu acredito que não cabe. Que às vezes a própria família inventa para se resguardar. É. Exato. E aí se deu dessa forma, o que acontece? Eu digo a ele, não foi você? Ele falou, não foi eu. Eu falei, então tá bom. Eu vou aguardar o laudo chegar. Quando o laudo chegar, se isso acontecer, eu quero me encontrar com você novamente. Aí ele falou, tá bom. Perfeito. E eu vi ele seguro no que ele estava falando. E eu perguntava pro pai, mas o que acontece? Não fez nada, nunca fez nada. Seu filho usa drogas? Ele só usa maconha. E eu já via traços ali de outros entorpecentes, porque ele era um cara muito debilitado. Moral da história, pra gente importar. Chega o laudo. Quando chega esse laudo com inúmeras páginas, mais de 200 páginas, e descrevendo o que estava acontecendo. E ao longo desses 6 meses que se deu esse inquérito policial, eu fiz o quê? Fui entrevistando um a um.
ponto a ponto, daquilo que eu entendia, do que estava acontecendo, do que eu estava lendo no inquérito policial, que eu tinha acesso e eles não. E aí a mãe desse garoto, que era a avó dessa criança, disse, olha, ela estava com um probleminha, uma certa anemia, ela estava fraquinha, ela estava tendo queda de cabelo. E eu falei, a senhora nunca viu isso? Não, nós levamos no SUS, levamos na UPA e passava um paracetamol, passava um outro remédio, uma vitamina de ferro e tal, fizemos exame de sangue, mas ela estava um pouco debilitada. Então isso já me chamou um pouco a atenção. Porque quem cuidava dessa criança no dia era a avó. Não o menino e nem a mãe. Perfeito? Quando me chega os documentos, e antes, fazendo um corte, antes desses documentos, nas provas que foram juntadas no inquérito, para você ter ideia como o cenário era ruim. Pessoas de baixa renda não quer dizer que são nojentas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que nesse caso essas pessoas não tinham uma certa dignidade com a higiene. Os dois usaram drogas um dia antes dessa criança falecer. Desculpa, os dois quem? A mãe e esse menino, esse pai. Que era o padrasto, não era o pai. Tá. Então isso eu tô te falando já quando veio todo o laudo para mim. Eles tiveram uma relação, né, entre casal, ok. E quando a delegada e a perícia técnica foi na casa, ela recolheu todas as provas, na vestimenta feminina da criança tinha sêmen desse garoto. Então o que você imagina? Estupro, sêmen aqui na calcinha dela, certeza, é ele. Não tem o que ser feito. E eu ainda assim eu falei, vamos aguardar o laudo, porque nem tudo que parece é. A gente, nós que trabalhamos na área criminal, sabemos que funciona assim. Então um leigo ir lá, não, foi ele, com certeza, olha isso aí, que ridículo, é ele. Na minha cabeça eu já... É ele. Acabou. Na minha acabou aí. Para uma pessoa que é leiga, é isso. E eu Mas falei, existe um estudo a tem fundo. todo um estudo técnico ali, forense, para se chegar na verdade real. Então tinha essa prova, tinha o cadáver todo debilitado, tinha uma série de situações. Quando veio o laudo dizia o seguinte, que essa criança, ela estava sendo espancada num período de no mínimo 6 meses. Por quê? Porque tinha esquimoses. Esquimoses são manchas na pele, por exemplo. Sabe quando você bate na parede? Fica roxo, aí depois roxo, amarelinho. Então, toda essa fase da ferida, ela conta uma história para quem conhece tecnicamente. Que eu tô te falando a grosso modo. Se você trazer um perito, e eu vou trazer um perito aqui um dia, você vai ver que é uma situação totalmente diferente. Ele explica com mais técnica isso. E essa criança, no dia que eu fiz o corpo dela, eu fiz o local, tinha algumas manchas roxas e tinha algumas já amareladas, ou seja, de traumas passados. E o que aconteceu? Então ela já vinha sofrendo. Há 1 ano atrás, essa criança foi espancada. Não se sabe se foi por ele ou pela mãe. Perfeito? E ela teve uma fratura na 4ª costela, ou 5ª costela, não me recordo agora, e que ela foi medicada, mas não foi devidamente medicada, ou levaram ela. Já não levaram porque sabiam que iriam ser presos por conta dessa invasão, dessa agressão. E ela teve uma costela que quebrou, calcificou num ângulo de 45 graus. Essa pontinha do osso ficou riscando o rim dela durante 1 ano. Por isso da anemia. Essa devia sentir muita dor. Por isso da anemia. Por isso da queda de cabelo. Então o corpo já vinha contando isso. E aí, nesse dia, eles acabaram tendo relação, estavam todos drogados, e aconteceu o quê? Acho que bateram nessa criança, jogaram ela violentamente, essa ponta de osso descolou e entrou no rim dela. Então ela agonizou a noite inteira, de manhã ela acordou muito molinha, ele estava melhor, levou para a mãe dele correu para a UPA falou, não vai para o hospital, porque já sabia que estava falecida, levou, cara, tá morta. Por isso da hemorragia. Então quando eu vejo aquele local, eu vejo aquele corpo, ela estava totalmente ensanguentada e se levava a crer que ela teria sido estuprada. Então, ou seja, não foi um estupro, foi uma violência. Como que explicou o sêmen? Aí é a coisa mais nojenta ainda. Não sei nem se a gente pode falar dessa forma. Ele teve relação com ela, correto? E aí, quando ele terminou, ele pegou uma calcinha da menina que estava jogada no chão e se limpou. Não. É isso. E olha o cenário que se deslumbrou por conta desse ato e por conta da criança, daquele corpo ter totalmente não deixa violado. De ser um criminoso Ridículo. pela agressão. Eu lembro que quando eu fui conversar com todos,
Eu olhei na cara de todos, porque eu estava respaldado por isso. Depois que eu li o resultado, eu olhei na cara da avó e falei, a senhora não presta. Porque a senhora sabia de tudo que estava acontecendo. Ele é um drogado, mas a senhora não presta. E eu olhei na cara do pai dele, que era o vô da criança, e falei, o senhor tão pouco presta. Porque vocês foram coniventes com a atitude animal do filho de vocês. E por que você acha que eles não denunciaram? Medo? Não, conivência. Ai, meu filho não fez isso. Meu filho não faz isso. A pessoa mesmo não quer acreditar Não quer que acreditar. o filho fez, né? Filho único. Nossa. Nada contra os filhos únicos. Já vão me rechaçar aqui. Não, tá falando mal do filho. Não, não é isso. Não é isso. A questão não é essa. É que são casos que a gente acabou apurando. E tantos outros. E já teve outros também, onde um cliente meu, que era empresário, o funcionário dele foi... houve essa situação também. E eu falei, não faço. Ele falou, doutor, te pago o que você quiser. Não foi ele. Falei, então tudo bem, eu vou acompanhar o inquérito. Ao final do inquérito, a mulher dele descobriu uma traição dele. Ela enfiou uma caneta na filha dela para demonstrar que possivelmente ela teria sido violada. Foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência, foi no hospital, fez o exame, constou uma certa lesão e ela colocou ele preso. Depois a gente, através de um estudo de campo, nós provamos que ela tinha feito isso e depois ela confessou que foi por conta da traição. E aí quem foi presa foi ela. Mas ele passou 6 meses preso por uma situação de estupro contra vulnerável. Você imagina a situação que esse cara passou. Imagina o que ele passou dentro dessa prisão. Você não tem noção. Você não tem noção, nem eu tenho noção. Então, assim, e isso deve ser mais corriqueiro do que a gente imagina, muito. Né? Esses tipos de crime que a pessoa, ela organiza toda uma... Isso hoje acontece muito isso. Sim. Eu não sei se dizer se é psicopatia, porque eu não sei a terminologia técnica disso, como é que se desenvolve isso. Mas, a grosso modo, são pessoas perturbadas, eu acredito. Né? É uma pessoa... Veja, você tem o seu cônjuge, você tem seu marido, seu namorado, o seu companheiro, o que quer que seja. E aí ele faz alguma coisa com você, você vai dizer, você vai, por exemplo, bater a cabeça na parede, vai chamar a polícia e vai falar que ele te espancou. Isso cola. Isso cola. Dependendo da situação, isso cola. Hoje a gente vive um cenário muito louco, porque... pessoas usam da situação favorável para poder prejudicar o próximo. Não quer dizer que todos os outros crimes não aconteçam. Tem muita gente sem escrúpulos, tá? Mas hoje tem uma paridade aí de situações que pode se dar no sentido de raiva, de bronca. Não, vou te colocar preso, você vai ver. Isso acontece. Nossa, não é a maioria, mas acontece. Para lidar com tudo isso, você precisa ter um psicológico muito bem treinado. Né? Sim. É por isso que eu digo que você tem que ter amor naquilo que você faz, você gosta. Se você gosta, você consegue, ao longo do tempo, treinando da forma correta, você consegue efetivamente separar esses campos. Só que essa matéria eu não faço, então, para mim, ela é mais tranquila. Nada contra falando a qualquer advogado que faça isso. Tá certo, a Constituição permite, eu acho que tem direito, porque se um advogado particular não for fazer, a Defensoria Pública fará. Ela tem que fazer, por obrigação. Eu tive uma conversa com um juiz amigo meu e ele disse, é um cara sensacional, eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui, um cara assim, é um juiz magnífico, e ele fala, eu quando atuo na magistratura e eu exerço a minha função, eu não estou julgando o que ele fez, ou a pessoa dele, perdão, eu estou julgando o crime e eu vou apená-lo com o crime. Então a lei me dá a direção. Eu não estou falando para ele, eu estou falando pelo crime que ele cometeu. Então é uma situação que imagina para um juiz olhar para um estuprador e às vezes por falta de prova ter que absolvê-lo. Que acontece? É muito complicado isso. Muito, ele vai falar assim, eu não posso porque eu não tenho prova suficiente para condená-lo. Eu tenho que absolver. Se ele for levar para o pessoal, ele vai condenar. E aí ele está fazendo uma coisa absurda também, porque ele não tomou essa toga de uma forma errada. Ele fez o concurso, prestou o concurso, é um concurso absurdamente difícil para poder exercer uma atividade correta. Então ele não pode exercer isso com o coração, e sim com a razão, sempre. Agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Vamos lá. Conversando sobre isso, o que você acha sobre a pena de morte? Pena de morte, a gente pode fazer 2 paralelos aqui. Brasil e aquilo que você vê lá fora. Né? Lá nos Estados Unidos, que é o mais comum, né? Era o mais comum. Então, se você falar dos Estados Unidos, hoje pouquíssimos estados dos Estados Unidos têm a pena de morte. Pouquíssimos. Um ou outro, eu não sei te dizer quais são, porque não tem esses dados, mas o porquê? Porque houve muito erro. E quando se há erro com pena de morte, não se tem retorno.
Perfeito? Então, se você falar para mim, você concorda com a pena de morte? Aqui ainda não. Porque aqui as pessoas planejam, assim como você contou agora há pouco, Exatamente. um crime. O moço ficou 6 meses dentro de uma prisão. Exatamente. Imagina se ele tivesse a pena de morte ali, ele nem cometeu o crime. Então é isso. Então, de repente, você condena uma pessoa com todas as provas, e aí, de repente, que estão ali naquele momento, e aí esse rapaz se vai pela pena de morte. Passados 5, 6 anos, se tem a certeza que foi o vizinho e não foi ele. Que nem inúmeros casos já aconteceram nos Estados Unidos. Réus que ficaram presos durante 50 anos, 20 anos, e depois, pelo exame de DNA, descobriram que não foi ele. Aqui no Brasil, recentemente, teve um caso, que, se eu não me engano, não sei se foi de estupro, onde uma das pessoas ficou presa 12 anos, e por o DNA depois entendeu-se que não foi ele. Mas ele ficou 12 anos, passando... Não tem cabimento que ele deve ter passado durante esses 12 anos, e depois foi absolvido. Mas são 12 anos que ele perdeu da vida dele e recebeu um X nas costas que nunca mais sai. Porque dizem por aí, eu não sei exatamente, mas dizem que quando você entra como estuprador na cadeia, você acaba sofrendo diversos crimes por conta dos próprios Isso é muito prisioneiros. delicado. É real isso? É real. Não real tanto quanto se fala, mas quando você entra para o sistema com esse artigo, com esse crime e caracterizado de verdade, você não fica no convívio que a gente fala normal dos presos. Eles são separados, porque os próprios presos não aceitam esse tipo de crime. Então eles ficam ficam todos em uma ala separada. São raios, são locais que cada setor do presídio tem, e quando essas pessoas que cometem esse tipo de crime, eles ficam separados desse convívio, porque os presos também não aceitam, eles não querem que sejam misturados. Mas aquela história de, vai acontecer aquilo, não, isso não acontece, tá? Isso é um pouco de fantasia, mas uma coisa é certa, eles ficam afastados do convívio normal. Ninguém aceita isso. É muito difícil lidar com isso, né? Muito. É por isso que eu não gosto de fazer. Não é uma coisa que me atrai. Eu digo, vai ter advogados que vão falar, não, mas é direito. Concordo, é direito e tem que se defender. Que eu, por princípios pessoais, não faço. Já fiz? Já. Se você me perguntar, já fez alguns? Já. Tudo nessa técnica de entender o que de fato aconteceu. Há pouco tempo atrás, um cliente passou por uma situação dessa. Eu sei que ele não fez porque eu analisei todas as provas, mas ainda assim ele foi condenado. Para você ter essa história, eu vou trazer depois num outro momento para vocês. Eu quero saber essa história completa. Mas ele completa. foi condenado. Ele foi condenado e tá passando. E hoje ele continua condenado? Não. Foi há pouquíssimo tempo isso aconteceu. A mandado de prisão dele está para ser expedido. Ele ainda está em liberdade, mas logo, em breve, ele vai estar sendo recolhido. Eu tenho uma pergunta bem leiga para fazer. Vamos assim lá. que você é condenado, você fica fichado pro resto da sua Sim. vida. Mesmo o seu crime... Qualquer crime que seja apenado e que tenha uma denúncia, e que você seja denunciado e depois você exerça o devido processo legal com a sua defesa, na maioria dos casos, a não ser se acontecer um acordo e é um outro tema, você vai ter o seu registro ali pro resto da sua vida. Mesmo se eu não for o culpado? Se você for condenado, sim. Mesmo você não sendo culpado. Porque a partir do momento que você não fez, mas você para a justiça foi condenado, você é culpado. Você entende? Você acha isso certo? Não. Eu também não achei muito certo. Porque quando a gente fala de ressocialização, imaginamos o seguinte, você tem uma empresa. Então eu fiz uma besteira lá atrás, mas eu sou fera no marketing. Sou um cara que eu desenvolvo tudo que você precisa, todas as ferramentas que você necessita, eu tenho dentro de mim. Só que aí eu venho aqui e você, por algum motivo... puxa a ficha. Não pode. Não pode? Hoje não pode mais. Mas se você, de repente, por algum motivo, eu falo, olha, rapaz ali teve um problema policial, não é legal. Qual que é o cenário que você vai entender? Você vai falar, vai julgar pelo passado da pessoa. Não vou contratar, porque vai me trazer problema, né? Então, você acaba não ressocializando esse réu porque você criou um cenário diferente dele. Isso é muito ruim. Então, eu acredito que quando você cumpre a tua pena, deveria ser assim. Você teria que sair dos mecanismos criminais. Aconteceu. Você, não tecnicamente, você nunca teve nenhum tipo de problema. Ou se criar um sistema nesse sentido. Porque, teoricamente, se você cumpriu tudo que lhe foi programado ali, sua pena tá tudo certinho. Era para ser assim.
Você Só que a deveria gente ainda entrar tem... de volta no mercado de trabalho, se restabelecer, ter essa segunda chance, porque Sim. dizem que você entrar no sistema de prisão, quando você sair, é você ter uma segunda chance, mas aí fica muito complicado você ainda ter essa ficha ali. Tem. É um tema bem, Então, por bem exemplo, complexo. chega a ser bem engraçado. Se você pega uma pessoa que teve uma situação criminal, ela não vai poder ser segurança de lugar nenhum. Jamais, né? Jamais. O cara vai falar, não. Você assaltou, como é que você vai ser segurança? Como é que você vai ser... vai tomar conta de um carro forte ou de um banco que lida com dinheiro? Porque você vai ter já um histórico muito negativo nesse sentido. Então tem tudo isso também. É muito interessante essa parte. Rubens, e eu queria saber de você também, você falou bastante da sua área criminal. Eu queria que você contasse um pouquinho também das outras áreas que a sua empresa atua. Perfeito. Então nós tínhamos começado a falar e eu acabei que cortei. Então as outras empresas é o seguinte, nós temos uma empresa de facilities. O meu sócio, que é o Laércio, bom dia. O Laércio, ele trabalhou durante muito tempo numa escola de alto padrão aqui em Santo André. E criou-se uma demanda muito grande desse tipo de mão de obra específica, de agente escolar de escolas de alto padrão. Porque é uma loucura, as pessoas têm um poder aquisitivo muito, muito, muito alto e elas querem um resultado muito expressivo. Então o dono da escola, à época, falou, olha, a minha equipe orgânica não está legal, eu preciso, com a tua experiência, criar uma outra empresa. Ele, ok, eu vou criar a empresa e vou dar suporte. E aí, num almoço, ele me convida, me explana o cenário e fala, vamos montar uma empresa, só que eu não quero ir sozinho. Eu falei, ok, eu aceito o desafio, vamos juntos. Então aí se nasce a Vision LR, que vem de Laércio e Rubens. É uma empresa de facilities, onde nós prestamos serviço de manutenção, limpeza hospitalar, todo esse mundo que é gigantesco, onde, por exemplo, você tem uma empresa que tem alguns funcionários, mas você não quer ter mais aquela responsabilidade de lidar com eles. Por conta de horário, de uma série de questões, e aí a nossa empresa entra para fazer essa sua gestão com um preço muito legal, muito acessível, que te dá essa tranquilidade para poder tocar o teu negócio sem se preocupar com uma situação um pouco mais desfavorável. Olha, basicamente é isso. Essa é a segunda empresa. Nós estamos lançando agora a Vision LR Imóveis, que é uma imobiliária voltada para bens de alto padrão. Compra, venda, enfim, toda essa logística se encontra nessa empresa também. Ela está sendo criada agora, já está em funcionamento, estamos começando a caminhar por aí. Que legal, parabéns. Obrigado. A sua veia empreendedora, ela é muito latente, assim, né? A gente acredita que as receitas e as rendas, elas têm que vir de vários lugares. Só que você tem que criar isso com uma certa coerência, né? Então, se cria, se estrutura e aí começa a ter resultado. Primeiro no papel, para depois. Mas eu creio que se você não tiver aquele ímpeto de fazer, vou fazer, sem medo de, não vai dar certo, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. E estudo, né? Muito. Todas as áreas em que você vai entrar, você tem que estudar para conseguir fazer direito. E você tem experiência nesse campo. Sim. De toda vez que dá alguma coisa errada, você já sabe o que você tem que fazer para o próximo dar certo. Sim. E você me contou que a loja com a sua esposa deve ter servido para você, então. Muito, muito. Ali a gente teve uma aula de marketing assim absurda, porque a gente conseguiu desenvolver esse tipo de feeling, porque hoje tudo se olha muito, né? Então tudo que eu olhava, que eu via que era interessante, que completava aquilo que eu queria, nós fomos adequando a loja. Né? Então a loja do bairro, hoje você tem painéis de LED para tudo quanto é lado. Na época não tinha. Então na nossa loja a gente já tinha uma televisão, por exemplo, igual essa aqui do estúdio, virada na vertical, passando. Por quê? Porque era muito novo aquilo, e aquilo eu vi, né? Vi numa loja de alto padrão, falei, opa, esse eu quero na minha loja também. Pelo que você me contou da loja, eu acredito que hoje você tem uma noção melhor de identificar o público-alvo, né? Sim. Porque você disse que montou em uma região. Errei. E aí você acha que faltou um pouquinho de pesquisa de público-alvo, da região Na ali, realidade, classe social do público-alvo, porque isso é uma coisa no marketing que deve ser pesquisada, né? E aí agora essas outras empresas não tem como errar, né? Não tem como errar. Já fez uma vez? Não é que não tem como errar. Talvez você tenha uma probabilidade de errar menor.
né? Porque você, olha, isso aqui eu não vou fazer porque vai dar certo. Então eu sempre fui muito emocionado com as coisas. As pessoas que estão ao meu redor, seja família ou amigos, falam, você é louco, do nada você acorda e fala, vou fazer, você vai lá e faz, aí dá errado, você volta para trás. Porque eu sempre fui muito no timing, tem que fazer. Então hoje eu tenho um pouquinho mais de cautela. Eu crio a ideia, eu penso, e aí eu falo assim, não, peraí, tá, vamos por partes, né? Então, toda vez que eu locava uma sala para montar um empreendimento, no outro dia eu derrubava ela e montava tudo de novo. E aí ia embora e deixava tudo lá. Então hoje eu tô com um pouco mais de cautela. Por exemplo, nós locamos uma nova sala agora para a Vision Imóveis, e aí eu falei, tá bom, loquei a sala, segura ela, vamos respirar um pouquinho, depois chama a arquiteta, cria o layout, mobília e vamos tocar, porque ainda dá para se fazer de outra forma. Então eu tenho um pouquinho mais de cautela, mas eu sou emocionado da mesma forma. Eu tenho vontade de fazer as coisas acontecerem. Mas é assim que acontece, né? É. Muito bom. Rubens, eu acho que chegamos ao final. Muito Eu bom. gostaria de te pedir considerações finais. Olha, as considerações finais, eu acredito que o advogado em si, ele tem que ter um viés muito grande, uma força de vontade muito grande, porque principalmente na área criminal, você vai lidar com pessoas diversas, de índoles diversas, e que você tem que ter uma parte emocional muito boa. Seja ela a tua parte espiritual, se você acredita, seja a tua parte emocional, se você acha que não está no time, e ter muita competência. E o detalhe, você que é advogado, não venda ilusão a ninguém. E o que é não vender ilusão a ninguém? Falar o que vai fazer sem poder dar a garantia. Isso faz perder vidas. Toma cuidado. Nossa, perfeito. E agora eu quero pedir para você deixar uma mensagem pro Rubens, de 9 anos, aquela criança cheia de sonhos, expectativas. Deixa uma mensagem para ele. Cara, obrigado por tudo, não me arrependo de absolutamente nada que fiz até hoje. Se não fosse essas experiências, eu não estaria trilhando o caminho que estou e talvez não trilharia o caminho que está a vir ainda pela frente. Então, parabéns por você ter sido aquele cara aguerrido e nunca ter desistido e estar aqui até hoje com tombos e tropeços, levanta, cai, levanta, e a gente está aqui até hoje. Então, a mensagem é obrigado. Parabéns, Rubens. Muito obrigada por hoje. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Até logo.